Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Habilitando. Eu sou o Gilei, sou instrutor de trânsito e esse é a nossa terceira aula. Na última aula nós falamos aí sobre o Sistema Nacional de Trânsito e nessa nós vamos ter algumas questões para fixar o conteúdo. Só para relembrar, o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades que compõem aí todo o processo de trânsito. Isso é dividido entre a União, os estados e o município. Então, o Sistema Nacional de Trânsito são todos os órgãos e entidades que estão envolvidos aí no processo de trânsito, habilitação, tanto administrativo quanto os executivos rodoviários que trabalham diretamente na via. Você que está no processo de habilitação vai fazer o exame do Detran, ou você que é concurseiro, você tem assunto aqui para te ajudar. Só para relembrar o que é o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos e as entidades, elas são classificadas em 5 níveis ou em cinco classificações. Eles são normativos, eles são executivos rodoviários, são fiscalizadores ou recursais. Lembrando que os normativos são os que normatizam, criam as normas. Então, dos normativos, no processo nacional, tem o CONTRAN, que é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito. O CONTRAN tem, por sua vez, nos estados, o CETRAN, e Distrito Federal tem o CONTRANDIF. E no município, os municípios que fazem parte, né, que municipalizaram o trânsito e criaram os seus conselhos, aí tem o Conselho Municipal. Executivo são DENATRAN, DETRAN e CIRETRAN. Esses são os órgãos que executam o que os normativo ou o CONTRAN estabeleceu. E executivo rodoviários, DENIT, DER e a Prefeitura Municipal. Fiscalizadores, esses são mais fáceis de conhecer, são Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Agente de Tráfego. E os recursais são as JARES. Então isso é um repeteco aí para a gente fixar, você que tem aí no seu manual, a questão do Sistema Nacional de Trânsito. Nas questões nós vamos ter aí algumas questões e para nós termos uma boa divisão, eu costumo tratar com os meus alunos em aula, a diferença muitas vezes nós confundimos do executivo e do executivo rodoviário com os normativos. Os normativos são sempre conselhos, com Conselho Nacional de Trânsito, CETRAN, Conselho de Trânsito e o Conselho Municipal. Nos executivos, são sempre trabalham de forma administrativa. A gente costuma dizer que os executivos eles trabalham no ar-condicionado e os executivos rodoviários trabalham no sol e na chuva, né? Porque eles trabalham nas vias, reforma de vias, manutenção de vias, sinalização. No caso do DENIT, vias federais. No caso do DER, via estadual. E a prefeitura, no caso, dentro do município. Ok? Nós vamos para algumas questões aí relacionadas ao Sistema Nacional de Trânsito que vai te ajudar bastante. A primeira questão, nós vamos para essa questão que é bem complicadinha, mas nós vamos trazê-la justamente porque o anunciado dela traz um pouco de confusão. Vamos lá, primeira questão. As JARES são responsáveis pelos julgamentos dos recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Contra as decisões da JARE que funcionem junto ao órgão executivo de trânsito municipal, cabe recurso ao. Vocês perceberam que essa questão ela tem um anunciado grande e muitas vezes traz confusão. Uma das ações que você pode ter, que vai te ajudar bastante, é prestar muita atenção e dividir o anunciado no que é uma explicação para o que é definitivamente uma questão, uma pergunta. Olha, esse anunciado ele pode ser dividido dessa forma. Primeiro, o anunciado ele traz aí os conceitos da JARE. O que é JARE? Ele diz que as JARES são responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgão executivo de trânsito.
Ok? Até aí é apenas uma explicação. Até aí ele não te perguntou absolutamente nada. A partir do segundo ponto, ele diz: contra as decisões da JARE que funcione junto a um órgão executivo de trânsito, cabe recurso ao. A pergunta é: passou a etapa da defesa, da primeira defesa prévia, chegou a etapa da JARE, chegou a etapa da segunda defesa que você faz encaminhado à JARE municipal. A JARE decidiu que vai manter a penalidade. Agora você tem um terceiro recurso, a terceira instância. Então, após a JARE municipal ter aí decidido em manter a penalidade, cabe recurso ao. As opções é CONTRAN. Ele fala o CONTRAN, mas o CONTRAN não é órgão para se direcionar recurso. Aí ele fala o DETRAN. DETRAN também não. DETRAN é um executivo administrativo. Então o DETRAN também não. O DENATRAN também não. O DENATRAN também é um executivo administrativo. E aí ele dá o CETRAN. O CETRAN, sim, Conselho de Trânsito. Esse CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, você pode sim direcionar recurso a ele. O CETRAN, todos os estados. O CETRAN é a terceira instância, a última instância para se pleitear aí um recurso. Claro que se o seu recurso no CETRAN ele também não foi acolhido, você aí terá as medidas jurídicas, né, na justiça comum, mas dentro do processo administrativo de trânsito, essa questão aí, a resposta certa é o CETRAN, ok? Fixou? Então, essa aí, o anunciado, ele traz um pouco de confusão, mas você precisa dividir o que é a questão e o que é apenas uma explicação. Vamos para mais uma. Essa segunda questão também é muito frequente no exame do DETRAN, que é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Volta aqui para mim. No quadro aqui você já tem. Se você precisa fazer esse quadro, escrever esse quadro, colocar aí no seu caderno, porque isso vai te ajudar bastante para separar o ambiente em que esses órgãos atuam. A pergunta é: qual é o órgão normativo, qual é o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Então, o Sistema Nacional de Trânsito é esse, os órgãos máximo nacional, geralmente é esses dois é o órgão máximo, porém o CONTRAN é o órgão máximo normativo, o DENATRAN é o órgão máximo executivo. Então, a questão é: o órgão máximo é órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito ou CONTRAN? A resposta aí é a resposta de número D, de dado, Conselho Nacional de Trânsito. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Questão de número 3. Questão de número 3. Organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, é de responsabilidade, RENAVAN é de competência. Quem é que mantém o Registro Nacional de Veículos Automotores? Todas as perguntas que for no sentido nacional, você tira todos os órgãos que são estadual. Se a pergunta é nacional, significa que não pode ser um órgão estadual. A opção A da questão diz DETRAN. DETRAN, voltando aqui, DETRAN é um órgão estadual. DETRAN é um órgão estadual. A resposta B fala aí a opção CIRETRAN. CIRETRAN é circunscrição regional de trânsito. A CIRETRAN é municipal. A CIRETRAN é municipal. Jamais ela teria aí, manteria o registro nacional. O B fala Conselho Estadual de Trânsito. Também Conselho Estadual de Trânsito, porque ele é estadual, ele não tem condição de manter aí o registro nacional de trânsito. E a questão de número D é o órgão máximo executivo de trânsito da União.
Qual é o órgão máximo executivo de trânsito da União? O CONTRAN, mais uma questão do CONTRAN. O CONTRAN é uma das questões que mais cai, aí, uma das frequentes aí no seu exame do Detran. E isso aí é a resposta de número D de dado. D de dado. Vamos para mais uma? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. As características dos veículos, suas especificações básicas, configurações e condições essenciais para registro, licenciamento, circulação são estabelecidas. Quem estabelece as características dos veículos, as especificações básicas, as configurações, condições essenciais do registro, licenciamento. As opções A, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Opção B, pela Circunscrição Regional de Trânsito. Opção C, pela Junta Administrativa de Recursos de Infração. Opção D, pelo Departamento Estadual de Trânsito. Aí você vai eliminando. A opção A aí fala pelo Conselho Nacional de Trânsito. Opa, o CONTRAN pode várias coisas, pode tudo na verdade, né? Vamos segurar essa questão, essa opção. Opção B, pela Circunscrição Regional de Trânsito, jamais que a Ciretran, que é municipal, teria condição de estabelecer características de veículo. Vamos por eliminação. A opção C, Junta Administrativa de Recurso, JARES, jamais, a JARE não cuida dessas questões de característica de veículo, a JARE é recurso de multa. D, pelo Departamento Estadual de Trânsito, é o Detran. O Detran também não cuida disso. Um dos macetes para você ter um bom resultado, se você não souber especificamente a resposta por causa do anunciado ali da questão, vai por eliminação. Elimina. Se você for eliminando nessa questão aí, ó, Ciretran, jamais a Ciretran vai ter condição de estabelecer característica de veículo. A JARE também é só questão de recurso, elimina a JARE. Detran também é ações administrativas, documentações, licenciamento, habilitação, dispensa. Então o CONTRAN, Conselho Máximo, ele normatiza característica de veículo, especificações. Então a resposta do número 4 aí é a resposta do número A. A resposta A. Vamos lá para mais uma quinta questão. O condutor autuado por infração de trânsito interposta por órgão estadual pretende recorrer, tem como possibilidade. O condutor foi autuado por um órgão estadual. A questão diz que ele pretende recorrer. Se ele pretende recorrer, a defesa prévia, que não é uma ação administrativa como recurso, mas me parece a questão nos dá a entender que ele já passou pelo processo da defesa prévia, em que ele poderia não só transferir aí a pontuação, né, a infração ali para um motorista que estava conduzindo o seu veículo, caso não fosse ele o condutor, e também o período em que ele poderia fazer a defesa prévia. Não fez, agora ele precisa recorrer. Então, se ele precisa recorrer, as opções são aí A, JARE e CETRAN apenas. B, defesa da autuação, JARE e CETRAN. C, JARE. D, CONTRAN e DENATRAN. A resposta aí, ele vai recorrer a JARE e ao CETRAN apenas. JARE e CETRAN, nada mais do que isso aí. Beleza, pessoal? Vamos lá, questão de número 6. Essa questão de número 6 assinale a alternativa correta quanto ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Essa requer um pouco mais de atenção, porque são 3 opções e nós precisamos entender qual das opções está correta, está de acordo com o CTB. Opção A. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Opa, essa está correta. Vamos ver as outras. A B. São consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública. Correto. Salvo as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Opa, as vias terrestres abertas à circulação, além das praias,
também as vias internas de condomínio, de shopping, de supermercado. Opção C. O trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Opa, olha aí, até eu confundi. Ó. O trânsito seguro é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema de Trânsito Interestadual Brasileiro, a este cabendo, no âmbito da respectiva competência, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Você percebeu que na leitura inicial eu já estava fazendo uma leitura automática e justamente na questão em que ele apresenta um sistema de trânsito diferente. O nosso sistema é Sistema Nacional de Trânsito, SNT. Ele apresenta aqui o Sistema de Trânsito Interestadual. Elimina. Então, nós vamos eliminar aí a B e a C, ficamos com a A, que está correta. Uma das ações aí do Sistema Nacional de Trânsito, ou do CTB, é a preservação aí da vida, saúde e meio ambiente. Isso é um tripé do CTB. O tripé do CTB é saúde, é a vida, saúde e ao meio ambiente. Ok, pessoal? Fixe isso aí, porque são questões exatamente que vão cair aí no exame do Detran. Considere a seguinte, questão 7, vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta de trânsito e marque a alternativa falsa. Você percebe que a atenção na questão é um fator diferencial para o resultado. Algumas questões ela quer saber a correta e tem outras que ela quer saber a falsa. Então, muitas vezes, o aluno que está no processo de habilitação, que vai fazer o exame do Detran, você fica muito nervoso e você não consegue perceber o que o examinador quer. Ele quer saber, considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta de trânsito e marque a alternativa falsa. Ele quer saber, aqui está falsa. Opção A, o condutor portador da categoria D de dado, poderá transitar com mais de 8 passageiros? Correto, essa está perfeita. A habilitação D, lembrando, ela é mais atrelada a ônibus, né? Quem conduz ônibus, porque a categoria D, ela é a primeira categoria que abre a quantidade de passageiro. Até a C você tem uma quantidade limitada de passageiro. A partir da D, você pode transitar carregando aí mais de 8 passageiros, né? Ou um ônibus inteiro. A B, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil criminal por ações incorretas realizadas no trânsito. Olha, essa questão é uma questão que aí você deixa separada, porque tem uma questão aí. Diz que o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, não prevê responsabilidade civil criminal. Está falando que não tem crime de trânsito? Deixa ela separada e vamos ler a questão C. A categoria A é exclusiva para motocicleta ou veículo de 2 ou 3 rodas, ou veículo de 2 ou 3 rodas. Correta. Opção D. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, tem sede no Distrito Federal. Correto também. Então, a única que está incorreta, que é falsa, que é o que ele quer, é a questão B, que diz que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil criminal por ações incorretas no trânsito. Tá errada? Essa é a questão falsa. Ok, pessoal? Vamos lá. Questão de número 8, para nós chegarmos aí às 10 questões. Os CETRANs são órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito? Sim, os CETRANs são. Aos quais compete o julgamento de recurso contra as decisões da JARE? Sim, o CETRAN é a terceira instância com que você pode recorrer às infrações de trânsito. Relativo a interposições de penalidade por órgão de trânsito estadual. Da decisão do CETRAN, cabe recurso ao CONTRAN? Ou seja, o CETRAN emitiu que você vai ter que pagar, vai ter que receber essa multa é legítima. Após a decisão do CETRAN, a quem você recorre? Ao CONTRAN? Não tem recurso direcionado ao CONTRAN. B, não cabe recurso na esfera administrativa? Sim, não cabe recurso na esfera administrativa.
A C, a decisão da JAG só são feitas de recurso na esfera administrativa? Está errado. Então, a opção D, cabe recurso ao presidente do CETRAN? Nananina, não. Então, a resposta aí é não cabe recurso na esfera administrativa. Grava isso. O CETRAN é a última instância para recursos. Ok, pessoal? Ok? Vamos lá? Questão de número 9. Na questão de número 9, o CRV, Certificado de Registro de Veículo, expedido pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, não é de porte obrigatório. Opa! Isso aí é o documento do veículo, né? O certificado de registro que o veículo está licenciado. Não é de porte obrigatório. B, é de porte obrigatório, podendo ser apresentado em cópia autenticada pelo Detran? C, é de porte obrigatório. D, não é de porte obrigatório e pode ser apresentado em cópia autenticada pelo Detran? Essa questão, quando você se deparar, mesmo que nós estamos em um tempo de tecnologia, hoje você pode ter o CRV digital no seu celular, mas de qualquer forma, digital no celular ou em papel físico, ele é de porte obrigatório. Então, marca aí a opção D de dar, opção C. Opção C, ele é de porte obrigatório. Gravou, pessoal? Tem aí a questão do digital, né? A questão da CNH digital, o documento do veículo digital, mas tanto digital quanto físico, eles são obrigatórios. Você tem que ter eles sim, ou um ou o outro, ok? A última questão é a questão de número 10. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidade, exceto... Essa pergunta quer saber qual órgão aí não compõe o Sistema Nacional de Trânsito. É uma questão bem polêmica, mas é o que diz, né, a lei. Bom, as opções aí, CONTRAN. O CONTRAN não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito? Lógico que faz. O CONTRAN é o órgão máximo. B, os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, do Estado e do município, sim, fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. C, a Polícia Rodoviária Federal faz parte também, PRF, faz parte dos fiscalizadores. As Polícias Militares do Estado e do Distrito Federal, PM, fazem parte também. Opção E, a Guarda Municipal. Aí você fala, ué, mas a Guarda Municipal aqui na minha cidade, eles multam. Eles fazem operações de trânsito, sim, e a lei da Guarda Municipal, a Lei 13.022 de 2014, diz sim no seu artigo 5º que as guardas municipais têm aí atividades de trânsito, porém é necessário que tenha aí um convênio com a prefeitura, com o setor de trânsito. É necessário que seja feito um convênio para que eles possam atuar de forma legítima no trânsito. Enquanto esse convênio não for aprovado, eles não podem atuar no trânsito, né, como fiscalizadores, aí, autuar com infrações de trânsito. Claro que a pergunta é se eles são nato participantes do Sistema Nacional de Trânsito. Não são nato. Quando nasce uma guarda municipal em algum município, não é algo automático. É necessário que seja feito um convênio para que eles possam atuar como agentes aí de trânsito, como operação de trânsito. Então, para recapitular e finalizar, pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é dessa forma, sendo normativo, executivo rodoviário, fiscalizadores e recursais. Os normativos, CONTRAN, CETRAN e o Conselho Municipal. Executivo, DENATRAN e DETRAN e CIDETRAN. Claro, grava isso. Os executivos trabalham no ar-condicionado, né? Não de forma pejorativa, estou falando. Eles trabalham dentro de um prédio físico, em São Paulo, os DETRAN nos poupa tempo agora, houve a fusão.
né? Então, esses executivos trabalham, são órgãos administrativos, cuidam da parte administrativa, documental, licenciamento, renovação de habilitação, vistoria de veículos. Então, você precisa ir lá para resolver os seus problemas. Executivo rodoviário, eles também executam o que o normativo ou o CONTRAN estabelece, porém o DENIT só nas vias federais. Via federal, onde a PRF atua, o DENIT abre as vias, sinaliza, reforma, faz as manutenção. O DER, nas vias estaduais, as vias dos estados, é o DR que faz a manutenção e a Polícia Militar que faz a fiscalização. No município, quem faz a manutenção é a prefeitura. Então, os executivos rodoviários são os caras da infraestrutura, os caras da manutenção. DENIT, DR e a prefeitura que faz a manutenção das vias nos bairros, dentro do município, né, a prefeitura. Fiscalizadores PRF nas rodovias federais, Polícia Militar nas estaduais e os agentes de tráfego. Nessa última questão, falando sobre a GCM, quando a GCM faz um convênio com o Executivo Municipal, eles passam a atuar no trânsito, mas isso é necessário um convênio. Os agentes de tráfego já nascem com atividade de trânsito. E os recursais são as JARs. Beleza, pessoal? Essas são 10 questões aí para você que vai fazer o exame do DETRAN, direcionada ao Sistema Nacional de Trânsito. Deus abençoe, muita paz, saúde e até a próxima. Falou, até mais.